Hoje nós vamos ver 2 áudios com o Carlos Lacerda, lembrando que os áudios têm a ver com um grande acontecimento histórico que foi o Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. Sei. O primeiro áudio mostra um Lacerda super forte contra o Getúlio, bastante ácido contra o Getúlio, o que era costumeiro do Lacerda. Bom, se você não conhece o Lacerda, ele tinha sido uma pessoa que lá na juventude, lá atrás, inclusive foi filiado ao Partido Comunista e se misturou com a imprensa comunista ligada ao PCB. Em algum momento houve um rompimento e o Lacerda foi para outro lado. E isso é anos 20, anos 30. Nos anos 50, o Lacerda já era o dono do jornal A Tribuna da Imprensa e fazia fortíssima oposição ao Getúlio Vargas. A gente imagina, nessa época, o governo Getúlio Vargas nacionalista e o Lacerda, exatamente, devia ter alguma influência de capital norte-americano, junto com outros membros da imprensa. Naquela época, a família Marinho, detinha a Rádio Globo, o jornal O Globo. Tinha toda uma imprensa fazendo uma grande campanha contrária ao Getúlio. E tudo isso culminou no agosto de 54, quando houve um atentado contra a figura do Lacerda. E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Toneleiros, em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o major aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da Tribuna da Imprensa. Isso foi investigado pela Aeronáutica, pois um major aviador da Aeronáutica estava junto com o Lacerda no dia em que houve o atentado contra ele, na rua Toneleiro. E a própria Aeronáutica fez uma investigação. Por isso que ele fala, inclusive, em Galeão. A sede da Aeronáutica era no Galeão. Alguns chamam de República do Galeão, quase um poder paralelo. O Lacerda fazia, então, muito esse negócio de agitar o meio militar para dar um golpe e depois entregar o poder aos civis. Se você entendeu o que eu falei, veja que em 54 isso não aconteceu, mas foi justamente aconteceu em 64. Morre, diabo! Então o Lacerda é esse grande agitador. Então você vai ver esse áudio, porque o Lacerda vinha quase todo dia na Rádio Globo fazer os seus comentários, as suas pregações contra o Getúlio Vargas. E ficou essa gravação. Quando o Getúlio estava naquela crise de renunciar, não renunciar, tomar impeachment, e é lógico que o Lacerda não sabia o que ia acontecer algumas horas depois, que seria a notícia do Getúlio. Vamos ver o vídeo então? Vamos lá. Destroços ainda ameaçadores da oligarquia Vargas. Esses destroços, meus amigos, são como os restos que ficam depois da bomba atômica. Eles ainda têm irradiações que podem contaminar e esterilizar a nação. É indispensável que a renúncia de Getúlio Vargas seja renúncia mesmo e que ele não vá para Itu sonhar com novas revidescências do poderio da sua gente. O seu lugar, se não for no Galeão, é no estrangeiro, pois no Galeão há lugar para os restos da sua podridão. Foi então que chegou a notícia do próprio do Getúlio Vargas, já pela manhã, pelo correr da manhã do dia 24 de agosto de 54. Então eu tinha acabado de fazer o Globo no Ar, eu criei a grande edição que nós tínhamos logo cedo. O Lacerda estava falando como ele falava sempre, sentando a lenha e cobras e lagartos e denunciando e gritando. De repente o nosso repórter no Palácio do Quarteto começou a gritar: tira o homem do ar, tira o homem, tira o homem, tira o Lacerda do ar, tira não sei o que e tal. O operador não entendeu nada, falou: peraí, alô, fulano, entrando na linha, que nós tínhamos uma linha direta com o Palácio do Quarteto. Tirar o quê? Porque tira o Lacerda do ar, o homem se suicidou, o homem se suicidou.
Aí eu corri também, eu falei, peraí, rapaz, para de gritar, tá histérico. Quem que se... O Getúlio, rapaz, o presidente Getúlio Vargas acabou de se dar um tiro no... Falei, meu Deus, então vamos dar uma edição extra. Vamos ver então agora, alguns dias depois, um outro áudio. Porque assim, é claro, quando se teve a notícia do Getúlio, foi uma comoção nacional, todo aquele golpe que estava urdido para derrubá-lo, para tomar o poder, tudo aquilo lá foi por água abaixo, a população se revoltou, e aí o jornal O Globo foi apedrejado, as suas viaturas foram atacadas, não é? A própria sede da Rádio Globo foi atacada, a tribuna de imprensa foi atacada, o Lacerda ficou sem clima nenhum. E você vai ver então esse vídeo 2, onde ele já baixou bem a bolinha, já está com muito menos clamor e fala mais tranquilamente. Vamos ver então? Vamos lá, ó. A Rádio Globo do Rio de Janeiro, atendendo a inúmeros pedidos de seus ouvintes, passa a apresentar a gravação das declarações do jornalista Carlos Lacerda, transmitidas em primeira audição ontem às 20h35. A Rádio Globo do Rio de Janeiro anuncia nesse momento ao seu microfone a palavra do jornalista Carlos Lacerda, diretor da Tribuna da Imprensa, analisando os últimos acontecimentos políticos da nação e se dirigindo aos brasileiros, através da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Com a palavra, Carlos Lacerda. Meus amigos e concidadãos, boa noite. Volto à Rádio Globo, depois de alguns dias, durante os quais todos nós fomos surpreendidos com uma notícia brutal e trágica, que a todos nos comoveu e enlutou. Estes dias soltaram-se nas ruas matulas de desordeiros, guiados, conduzidos, comandados por elementos comunistas e por seus associados, os pelegos, para destruir a imprensa e o rádio independente. À porta da tribuna da imprensa, acumularam-se eles, conduzidos por elementos comunistas notórios. E aqui na Rádio Globo, enquanto por telefone eu me entendia com Brunini, tentando providências para um policiamento que não vinha, para um policiamento que tardou, para um policiamento que, se viesse a tempo, tudo teria evitado, naquelas horas de descontrole geral e de perda total da autoridade. As pedras cantavam nos vidros da frontaria deste prédio, enquanto aqui dentro resistiam bravamente os profissionais do rádio que aqui trabalham. Durante estes dias, dezenas, se não centenas de boatos e de calúnias têm circulado a cidade e o país contra nós, e perdoai-me a imodéstia, especialmente contra mim. Bom, todo mundo sabe que depois entrou o Café Filho, que era o vice, saímos de 54, entramos em 55, e o grande problema para o Lacerda foi a eleição do Juscelino, né? Juscelino Kubitschek, JK, ex-governador de Minas, era muito mais próximo ao Getúlio do que o Lacerda gostaria. Então o Lacerda vai começar a ter um novo plano para tentar impedir por um golpe a posse do Juscelino em janeiro de 56. Foi então que apareceu o militar legalista Teixeira Lott, o ministro da Guerra, que impediu esse golpe do Lacerda e acabou garantindo a posse do Juscelino em 56. Mas todo mundo sabe que, no final das contas, lá em 64, toda essa trama, né, de golpes urdida pelo Lacerda vai acabar dando certo e haverá o golpe de 64, como diria o Tancredo Neves, com os mesmos personagens de 54. Ah, agora eu entendi! Se você gostou desse vídeo,
desses nossos comentários históricos, deixa seu like aí e comenta, curte, compartilha e lembra, tamo junto!